aqui para a nossa live de perguntas e respostas de vocês. Então hoje a minha convidada é vocês aqui e eu estou aqui respondendo as perguntas de vocês. O Instagram está aqui nos sabotando, mas vai dar certo. Vamos ver aqui se vocês agora me ouvem bem para a gente continuar. Tem várias perguntinhas aqui ainda para eu responder. 50% de desconto. E vai dar certo. Bom, enquanto vocês vão entrando, eu vou... Isso aí. Eu vou seguindo aqui. A terceira pergunta que veio é: por que eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo agir? Simplesmente não consigo. Gente, isso acontece porque a nossa mente emocional, que é a parte inconsciente, ela é muito mais forte do que a parte racional, que é a parte consciente, né? Então eu sempre falo para vocês, a nossa parte consciente, que é onde a gente consegue escolher, decidir, é só 5%. A parte inconsciente, que é essa parte emocional, que é a parte que comanda tudo e que a gente não consegue escolher, é a inconsciente e é 95%. Então é como se fosse assim, é 5% de eu quero brigando com 95% de eu não consigo. E é por isso que tu sabe o que tu precisa fazer, mas tu simplesmente não consegue. Tá ok, Dayana? Agora sim, né? Instagram tentando nos sabotar, mas não adianta, ele não consegue. A gente faz dar certo. E aí é por isso, gente, que tu quer fazer, tu sabe o que tu precisa fazer, tu sabe o que fazer, mas tu não consegue agir. Porque a decisão de fazer, ela é racional, né? É esse 5%, é a parte consciente. Só que a ação, o agir, é emocional. É a parte inconsciente. Lembra que eu já expliquei para vocês? Mas eu vou explicar de novo porque tem gente nova aqui. Existe um ciclo que a neurociência chama de PSCR, que é basicamente assim: os pensamentos, né? Eles geram sentimentos, sensações, que geram comportamentos, que é ali a tua ação e, consequentemente, os resultados. Quando essa parte inconsciente tem bloqueios emocionais, tem travas ali, tem referências negativas, o que vai acontecer? Esses pensamentos, eles vão ser negativos. São pensamentos, crenças que vão te limitar, te paralisar, te bloquear. Essas crenças, elas vão automaticamente gerar sentimentos e sensações no corpo. E esses sentimentos e sensações no corpo, eles vão fazer com que tu vá, agir ou não conseguir agir. Então, na maioria das vezes, é exatamente isso que vai acontecer. Quando eu quero fazer, sei que preciso fazer e não consigo, é porque esse ciclo está rodando aí de forma negativa. Significa que tem aí crenças limitantes te impedindo de agir. Referências negativas que trazem ali, são pensamentos negativos, limitantes, que trazem sentimentos e sensações no corpo que te travam. Consequentemente, tu não consegue agir. E é por isso que é uma sensação horrível, né? Porque tu sabe o que tu precisa fazer e tu simplesmente não consegue. É como se estivesse amarrada, só que vem muita culpa depois. Porque aquele 5% que sabe, que decidiu o que quer fazer, fica lutando contra os 95% que não consegue fazer. E tu não entende, tá, mas peraí, eu sei o que eu tenho que fazer, como que eu não faço? Mas é algo que tu não consegue controlar, por isso que a gente precisa resolver a parte emocional, que é os 95% que comandam as nossas ações. Então, tu pode saber
né, conscientemente, racionalmente, o que que tu quer fazer, o que que tu precisa fazer. Mas se existe um padrão emocional te dizendo ali que aquilo é perigoso, que aquilo não é para ti, que tu vai, sei lá, gastar muita energia para fazer aquilo, que pode acontecer alguma coisa que se tu fizer aquilo, o teu cérebro ele vai criar essa resistência, e essa resistência que gera ali uma proteção, ela vai impedir que tu faça. Por isso que muitas mulheres entram nesse ciclo, né? De começarem muito motivadas, porque ela decidiu, ela quer, ela sabe o que fazer. Aí tenta, não consegue, sente aquela trava. E aí vem a pergunta que tu me trouxe aqui, né? Por que eu sei o que eu quero fazer, eu sei o que eu preciso fazer e não consigo? E, gente, isso é muito mais comum do que vocês imaginam, né? Não é normal, então a gente precisa resolver, mas é muito comum. Muita gente tá se sentindo assim e simplesmente, no lugar de olhar para isso e resolver isso, a pessoa fica ali travada e se culpando, né? Se achando às vezes a pior pessoa do mundo, pensando, só pode ter alguma coisa errada comigo, porque comigo as coisas não funcionam. E não é verdade, tem nada de errado contigo. Só precisa identificar, né? Da onde que vem essas travas e resolver. É por isso que a gente, lá no método VMS, a gente olha para todas essas partes, né? Tudo que a gente já trouxe aqui, e aí cortou um pedaço da live aqui, porque a gente acabou ficando ali com problema do som, mas como eu expliquei, vou dar uma resumida aqui, tu entender o teu temperamento, né? Tu entender as travas que tu tem, né? De onde vêm essas travas? Tu entender tudo isso, tu te conhecer, tu fazer esse mapeamento e resolver, vai trazer resultados que tu nunca teve antes. Vai fazer com que aquilo que antes tu não conseguia fazer, com que agora seja mais leve e tu consiga. Vai fazer com que tu sinta o que a Dayana trouxe hoje pra mim, paz no coração, sabe? Sentimento de não sentir culpa. E isso, gente, eu juro pra vocês, não tem preço. Não tem. E aqui quem fala é alguém que já viveu muito isso também. Porque antigamente eu me via exatamente assim. Eu pensava, não, tem alguma coisa errada comigo. Porque eu sei o que eu preciso fazer. Eu quero fazer, eu já decidi que eu quero fazer esse negócio dar certo. Só que eu vou lá, eu passo o dia inteiro fazendo tudo menos o que eu preciso e eu nunca chego no resultado que eu quero. Pensava, não, eu sou incapaz, deve ter algum problema comigo, tem alguma coisa errada comigo, eu nunca vou conseguir. Eu pensava tudo isso também. E foi quando eu parei para olhar para dentro. Eu entendi o meu temperamento. Eu entendi que não tinha problema nenhum comigo, mas eu estava tentando agir de uma forma que para mim jamais ia funcionar. E entendi também todos os bloqueios que eu tinha. Gente, para vocês terem uma ideia da quantidade de bloqueios que eu tinha, o meu temperamento é sanguíneo, é um temperamento expansivo, falante, como vocês veem aqui, né? Fala alto, fala muito, gesticula. Então, o temperamento sanguíneo, ele é assim, né? Expansivo. E eu era totalmente fechada, travada. A minha voz era para dentro. Eu não conseguia conversar. Eu não conseguia colocar para fora, né? O que eu queria. Eu não conseguia fazer as coisas. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia de maneira nenhuma vir aqui naquela época fazer uma live aqui para vocês e explicar tudo que eu tô explicando aqui. Claro, naquela época eu ainda não tinha esse conhecimento, né? Mas, independente, podia ser um assunto assim, ó, que eu dominasse. Eu jamais conseguiria vir aqui e falar por quê. Eu era totalmente bloqueada. É como se eu tivesse com a minha voz calada, sabe? Eu não conseguia. Isso é muito doloroso. Por quê? Porque a minha natureza era de falar, né? Era de ser expansiva, era de colocar a minha voz no mundo. Só que eu não estava na minha natureza. Eu estava em um lugar que doía muito, porque eu tinha muitas coisas para falar, para compartilhar, eu queria ajudar as pessoas e eu simplesmente não conseguia. E que bom que eu consegui resolver isso, e é justamente por isso que hoje eu tô aqui. Porque quando a gente entende
que existe esse caminho de libertação, porque foi assim que eu me senti. A primeira sensação que eu tive foi que eu estava dentro de uma gaiola presa, igual um passarinho, e abriram ali a gaiola para esse passarinho voar. Esse foi o primeiro sentimento que eu tive. Só que depois desse vieram muitos outros, né? E aí começa a vir os resultados, a nossa vida começa a fluir, as coisas começam a acontecer. E aí tu entende o que de verdade é se sentir bem, feliz, realizada e livre, né, gente? Porque é assim que eu me sinto hoje. E por muito tempo eu estive presa, sabe? Amarrada mesmo. É esse sentimento que vocês falam muito aqui pra mim. Parece que eu tô amarrada. Eu me senti assim, ó, amarrada e amordaçada. Porque eu também não conseguia falar. É como se eu tivesse alguém aqui, ó, segurando a minha fala. E era os meus bloqueios emocionais, né? As travas que eu tinha, as questões que eu precisava resolver. E que eu resolvi. Ó, a próxima pergunta que vem aqui é a seguinte: reprogramação mental realmente funciona? E diante do que eu já expliquei aqui, né? Vocês já entenderam que sim, funciona. E por que ela funciona? Eu sempre digo, né, que o nosso cérebro, ele é moldável, tá? Ele é moldável. O que isso significa? Que a gente consegue modificar o que está gravado aqui. O modificar o que está gravado aqui não significa que a gente vai mudar os fatos que aconteceram. Não. A gente vai colocar os fatos no seu devido lugar. Porque aquelas coisas que te travam hoje, elas não estão acontecendo hoje. Elas aconteceram há muito tempo atrás. Né? Quando tu era muito mais novinha, jovem, pequena, criança. E tu carrega isso até hoje. As sensações no teu corpo, de quando essas referências são encontradas, quando tu vai fazer qualquer coisa, sabe aquele pensamento que eu falei que vem, ele vai gerar sentimentos no teu corpo, sensações no teu corpo, que são as lá de trás, daqueles momentos que tu viveu, daquelas interpretações que estão gravadas aqui até hoje. Na reprogramação mental, a gente atualiza isso e te traz para o presente. Tu não é mais aquela menininha. Hoje tu é uma mulher. E essa mulher, ela é capaz, ela tem capacidade, ela tem consciência. Ela tem uma consciência que naquela época ela não tinha. Ela tem uma maturidade que naquela época ela não tinha. E a gente vai trazer essa mulher para o presente. Automaticamente, cria-se uma nova referência aqui. Uma referência atualizada. A partir dessa nova referência, que é a verdade do teu presente hoje, tu não vai mais travar, porque tu não tá mais vivendo na dor. Tu entendeu a dor, tu deixou ela lá no lugar dela, e agora tu vive o presente. Automaticamente, tu consegue seguir em frente, mesmo com a dor, porque essa dor não vai mais te paralisar. A gente coloca tudo no lugar, a gente reorganiza, né, esses padrões. E reprogramar a mente, muito diferente do que muitas pessoas pensam, não é sobre ficar ali repetindo frases positivas, ouvindo áudios de reprogramação mental e isso vai resolver. Não, isso resolve também depois que tu resolveu aqui dentro. Aí frases positivas, áudios de reprogramação mental vão resolver. Mas antes de tu resolver aqui, isso nada adianta. Sabe quando tu... imagina assim, ó. Quem é da minha idade aqui vai entender, né? Sabe, antigamente, porque hoje em dia a gente não usa muito mais isso, né? Com as tecnologias aí. Mas antigamente, como é que a gente fazia? A gente limpava a casa, né? E depois a gente passava cera na casa. Quem se identifica? Quem também fazia isso? A gente querer resolver só com frases positivas e reprogramação mental é basicamente a gente pegar a casa toda suja e querer passar cera nela sem limpar. Vai resolver? Vai ficar limpa? Não vai, né? A cera vai fazer ali o efeito que ela era para fazer, deixar o piso bonito, brilhante? Não, porque tu passou em cima da sujeira. Agora, se a gente limpar a casa,
Então, reprogramar a nossa mente e depois vir ali com a cerinha para dar brilho, né? Que é frases positivas, áudios para reprogramar essa mente, aí sim funciona. E muitas pessoas tentaram já muitas vezes, sabe, ficar todo dia ali na frente do espelho falando frases positivas e não tem resultado nenhum. E não vai ter, porque não adianta, porque a referência continua ali. Por isso que não resolve. E aí não é que não resolve, é somente isso não resolve. Então a gente precisa limpar a casa primeiro e aí depois vir ali com a cerinha, né? Que é essas ferramentas adicionais que a gente pode usar, sim, são muito boas inclusive, mas sozinhas não funcionam. Então essa reprogramação mental, ela funciona sim e ela acontece quando tu acessa, né, as memórias certas, as emoções que essas memórias estão ali acionando no teu corpo, né, as crenças que foram ali formadas ao longo da vida, com tudo que tu aprendeu, com tudo que tu experienciou, com tudo que tu ouviu, né, com tudo que tu interpretou e gravou como uma verdade. Então a gente reorganiza todas essas referências internas aqui e atualiza e te traz para o presente. E aí a gente cria uma nova referência. E a partir de agora tu vai ver nessa nova referência, que é a referência real do presente, de acordo com a realidade que tu vive hoje, de acordo com a mulher que tu é hoje, de acordo com a consciência que tu tem hoje, com a maturidade que tu tem hoje. Não mais vivendo no trauma, naquela referência antiga que foi criada lá na infância, né? Na maioria das vezes. Eu digo na maioria das vezes porque tem algumas travas que foram criadas depois. A raiz geralmente está na infância? Sim. Mas quer ver um exemplo? E vem de padrões também, né? Familiares. Mas para não aprofundar tanto, por exemplo, passei por um relacionamento, né? Tóxico. E eu criei uma referência ali. Eu era muito jovem, né? Exemplo. Era muito jovem, passei por um relacionamento tóxico. Eu gravei que os relacionamentos eram assim. Por quê? Foi o primeiro relacionamento, era novinha, às vezes adolescente ali. E aí eu criei essa referência de que relacionamentos eram assim. Então, nem sempre vem da infância, mas aí aqui, geralmente, a raiz está nos padrões. Às vezes a mãe viveu isso e aí tu entendeu que isso era normal, então já no teu primeiro relacionamento tu viveu isso também. Mas quando a gente fala aqui de referência, pode ser que tu mesma, né, mais jovem, tenha criado uma referência, não necessariamente nesse exemplo que eu dei na infância, mas que hoje te trava. Então, tu já passou talvez por vários relacionamentos e isso sempre foi se repetindo, então tu precisa resolver aqui. Talvez a referência que tu precisa resolver é aquela do primeiro relacionamento que tu teve, né? A partir daí, a gente também consegue entender, mas por que existiu esse primeiro relacionamento assim? Da onde que isso veio? Aí a gente aprofunda ainda mais para entender também da onde que ele veio e resolve tudo lá na raiz. Por isso que o resultado é tão bom. E respondendo a pergunta aqui, sim, reprogramação funciona e muito. E inclusive o resultado, ele é muito rápido, né, gente? Porque cada coisa que a gente vai resolvendo vai destravando, vai desbloqueando, vai influenciando ali em todas as áreas da tua vida e vai te trazendo resultados que antes tu não conseguia ter. Certo? E para finalizar aqui, a pergunta: o que realmente você trabalha no método VMS? Quem não conhece ainda, o método VMS significa, né? Versão mulher de sucesso. E eu sempre falo para vocês o que é sucesso. Sucesso é algo muito individual de cada um de nós. Então, o que é sucesso para mim não é a mesma coisa que é sucesso para ti. Sucesso para ti é o que faz sentido para ti, o que faz tu se sentir bem, realizada, feliz, em paz, sem culpa. O que é que te traz tudo isso? Isso é sucesso para ti. Tem pessoas que conectam muito o sucesso com a realização financeira, né? Bens materiais, realização às vezes de só crescimento profissional. E não, gente, sucesso vai muito além disso, né? É possível, inclusive, a gente ter sucesso em todas as áreas da nossa vida.
Então, o que é sucesso para mim? O sucesso na saúde é ter uma saúde boa, é eu conseguir cuidar de mim, ter uma alimentação saudável, dormir bem, né? Tomar bastante água, fazer meus exercícios físicos. Ter essa rotina saudável, para mim, é sucesso na área da saúde, por exemplo. E também reflete bastante ali na área do bem-estar, né, gente? E a profissional, a parte financeira é importante? Mas de nada adianta tu ganhar dinheiro e não ser feliz no que tu faz. Então, tu fazer algo que tu gosta, que tu consegue ali ajudar as pessoas, se sentir bem fazendo isso, realizada, fazer com amor, sabe? Entregar de coração e, consequentemente, ter ali um retorno financeiro. Para mim, sucesso na vida profissional é isso. E aqui eu poderia citar todas para vocês, mas aí o que eu quero dizer com isso? O sucesso é algo individual para cada uma. Inclusive, é muito interessante tu listar isso no papel. Coloca aí todas as áreas da tua vida. Familiar, financeira, saúde, bem-estar, espiritual, todas elas, profissional. E aí do lado tu descreve o que é para ti, só para ti. O que é para ti ter sucesso nessas áreas? E aí tu consegue também aqui já fazer um raio-x de, mas essa área tá como? Inclusive, é interessante tu fazer exatamente esse exercício, ó. Coloca a área como o que é sucesso para ti naquela área e como está hoje. Aí o terceiro passo é como que eu quero que esteja. O como que tu quer que esteja volta ali no início, né? O que é sucesso para ti naquela área. E aí tu precisa buscar isso. E aí tu já começa a avaliar, mas para eu fazer isso aqui, eu preciso mudar esse comportamento. E eu não estou conseguindo. Quero fazer, não consigo fazer. O que vocês aprenderam aqui que é isso? Bloqueio emocional profundo. Tu precisa resolver para conseguir mudar isso. Então, para te ter sucesso em qualquer área da tua vida, tu precisa resolver as travas que tu tem. E aí, respondendo a pergunta aqui, o método VMS, ele é o Destrave sua versão mulher de sucesso. Então, a gente trabalha todos os pilares para te ter né, uma mulher de sucesso. O que é tu, uma mulher de sucesso? É ter sucesso em todas as áreas ali da tua vida. É tu ir resolvendo tudo isso. Só que não é na força, não é no esforço. É aqui, ó. É de dentro para fora. E aí, lá dentro do método, tem 3 pilares, né? O primeiro que eu chamo de raiz, né? Que é a parte interna, que é a tua base ali, né? E eu digo assim, ó, é a tua base inabalável, sabe? Onde a gente fortalece a tua parte emocional, onde tu entende o que é na prática e vive, né, a tua inteligência emocional. Tu alinha ali a tua identidade, a tua mentalidade, né, fortalecida. E aí, nessa parte, a gente vai olhar para ti, a gente vai olhar para dentro, tu vai reconhecer quem tu é de verdade, tu vai valorizar a tua autoimagem, a tua bagagem, tudo que tu já viveu até aqui. E com todo esse mergulho interno, né, tu vai construir a tua base emocional, sólida, inabalável, para que tu garanta ali que tu nunca mais vai desistir, paralisar diante disso. Eu sempre digo, né, a mulher que tem raiz forte cresce mesmo quando vem a tempestade. E eu sempre falo também que não é... As coisas não vão ficar fáceis, né, gente? É a gente que precisa ficar forte. E quando tu trabalha a raiz, a tua base, é exatamente isso que acontece. Tu te torna forte. Então, os desafios, eles vão continuar. Os desafios são a vida acontecendo, né, gente? E a partir do momento que tu entende isso, tu vai, inclusive, olhar para esses desafios de uma forma diferente, com outra visão. O segundo pilar é a cura, né? Então, tu vai te libertar de tudo isso que te trava. Vai trabalhar as crenças, curar os bloqueios, curar as feridas aí que estão te limitando, reprogramar a tua mente, automaticamente aí libertar, né, o teu potencial. Libertar. A gente rompe padrões internos que estão te travando. Entende, né, que para te crescer tu precisa deixar muitas vezes, né, de carregar algumas coisas que hoje tu vem carregando. E quem se cura se liberta, né, gente?
E se tu te liberta, tu te torna uma pessoa livre, tu voa. E é por isso que vocês passam a ter tantos resultados. E um outro pilar, eu chamo ele de voo. Por quê? Porque depois que a gente trabalhou toda a tua parte de autoconhecimento, de curar tudo que precisa ser curado, tem também ali a parte comportamental, né? De, ok, agora que eu entendi tudo isso, que eu resolvi tudo isso, como que eu vou agir aqui? Como vai ser meus comportamentos, minha rotina, de acordo com quem eu sou, em essência, para eu ter os resultados que eu busco, né? Então, tu vai aprender a te posicionar, né? Na vida, nos relacionamentos, na vida profissional, para te ter ali os resultados que tu quer. Então a gente trabalha lá a tua autoridade, a tua comunicação, o teu posicionamento, vendas, tem até parte de vendas que a gente trabalha lá, então tem toda uma parte estratégica. E é por isso que tu além de tu resolver a tua vida pessoal, tu também vai resolver a tua vida profissional, porque a gente trabalha também lá essa parte. Só que essa parte é a última. Por que é a última? Porque tu estando bem, as coisas já vão começar a fluir. Digamos que essa parte estratégica que eu trago é a cereja do bolo para te ter ainda mais sucesso, ainda mais resultado, se assim tu quiser. Talvez tu esteja aqui só para resolver a tua vida pessoal. E tá tudo bem. Essa cereja do bolo, ela vai servir para ti mesmo assim. Porque quando a gente fala de posicionamento, não é só na profissão, né, gente? É na vida. É na vida e a gente precisa para tudo. Quando a gente fala, por exemplo, em vendas, a gente se vende o tempo todo. Se tu tem uma ideia que tu quer levar para alguém, tu tá vendendo essa ideia de alguma forma. Sabe? Sabe aquela história? Ai, quero convencer meu marido a trocar a cozinha, comprar uma cozinha nova. Tu tá vendendo essa ideia para ele. Então, saber lidar com as pessoas, estrategicamente, o jeito de falar, o jeito de tu te posicionar, isso é vender, né? E a gente precisa disso não só na nossa vida profissional, porque independente do que tu trabalha, tu precisa vender o que tu trabalha, né? Tu precisa mostrar quem tu é, que profissional tu é, o que tu entrega. Só que na vida pessoal a gente também precisa. Então, mesmo que... Por que eu tô falando isso? Porque a maioria das alunas busca muito, né, para resolver tudo isso, mas também para ter ali uma alavancagem, né, na carreira profissional. Só que eu tenho várias alunas mais velhas até. Algumas não se preocupam mais com essa fase profissional, né? Inclusive tem algumas que eu conversei essa semana que estão entrando que já são até aposentadas, né? Teve uma que me falou assim, mas eu tenho 66 anos, para mim vai resolver? E aí eu expliquei tudo pra ela. Claro que vai. Imagina, gente. As pessoas têm muito isso de pensar, estão com 66 anos, não tem mais o que fazer aqui. Nossa, tem muita vida pra viver, tem muita coisa pra realizar, né? Chega de viver no automático. É mais um motivo ainda, porque se tu até aqui viveu nesse automático, né? Não olhou pra ti, não cuidou de ti. Agora, pra que hora melhor do que isso, sabe? Pra ti realmente passar a viver de verdade. A cuidar de ti, a se sentir bem, feliz, com paz no coração, com aquele sentimento de dever cumprido, né? Não existe nada melhor que isso. De fato, alcançar o teu sucesso. O que é sucesso pra ti. E é muito incrível, né, gente? Incrível. E, gente, tem várias perguntinhas aqui. Nossa, eu ficaria aqui respondendo todas, né? Mas já tá estourando o nosso tempo. Então, depois, eu vou lá nos stories e vou, sim, responder mais perguntas. Porque tem várias outras perguntas aqui. Várias. Mas assim, gente, só entre. Bom, quem tá aqui no Instagram e não estava lá no grupo VIP, deve estar meio perdido. Tá, mas o que é esse método VMS? É que eu não contei aqui pra vocês ainda, porque eu estou atendendo quem tá lá no grupo VIP. Agora eu avisei vocês, estejam no grupo VIP. Inclusive, deixa eu falar pra vocês, quem tá aqui e não está no grupo VIP, a nossa aula especial já passou? Ela já passou. Mas se tu não está no grupo VIP, entre pro grupo VIP. Sabe por quê?
Porque eu estou pensando seriamente, acabei de decidir aqui, que a gente vai permanecer com esse grupo. E eu vou permanecer alimentando ele com conteúdo. Vou convidar quem está lá para algumas aulas estratégicas em alguns momentos que eu entrego para minhas alunas. Eu vou, assim, vai ser surpresa, gente. Eu vou dizer assim, ó, hoje tem uma aula com as minhas alunas e quem quiser participar, eu vou transmitir para vocês aqui no grupo. Exemplo, sabe? Então eu quero dar privilégios para quem estiver lá no grupo VIP. Por quê? Porque lá eu vou conseguir acompanhar melhor vocês, conhecendo quem ainda não é minha aluna, entendendo quais são as maiores dificuldades de vocês, até para me trazer lives e conteúdos aqui. Porque quem não é minha aluna ainda, talvez não esteja no seu momento, mas eu também quero ajudar. Então o grupo VIP ele vai servir como essa ponte entre nós. Então se tu não tá no grupo VIP, permaneça. Quem tá, permaneça. Quem não está, pode entrar, que o link tá lá na bio ainda, tá? Então serão todas muito bem-vindas. E quem já tá decidida aí, quer se tornar minha aluna, quer conhecer as condições para entrar para essa turma, gente, tá aí surreal. Por quê? Eu falei para vocês, né? Presente de mês da mulher. Então, é uma condição que eu nunca entreguei antes e nunca mais vai se repetir, porque de fato é um presente para vocês. Se tu é curiosa, me chama no direct que eu te conto tudo. Se tu não é curiosa, aguarda aqui nas próximas horas, nos próximos dias, eu também vou compartilhar com vocês aqui no Instagram. Certo, gente? Então, vou colocar mais respostas lá na caixinha para vocês, fiquem tranquilas. Tenham um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. E segunda a gente tá aqui de novo, tá bom? Beijo no coração de vocês.